Olá, queridos, graça e paz, que alegria ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo a esse canal, um canal feito para abençoar a sua vida através dos conteúdos da Palavra de Deus. Estamos juntos estudando o livro de Gênesis e enxergando a abundância divina nessas páginas. Chegamos ao capítulo 23, um capítulo muito precioso também, porque fala sobre a morte e o sepultamento de Sara, fala sobre a aquisição de Abraão de um lugar para sepultar a sua mulher com honra. Então, um capítulo recheado de muitas lições para mim e para a sua vida. Fica conosco do começo até o fim, já pega a tua Bíblia, a tua caneta, teu caderno de anotações. Seja muito bem-vindo a esse estudo. Antes de mais nada, eu gostaria que você pudesse se inscrever aqui embaixo, aperta e inscreva-se, faça parte dessa grande família, vai ser uma honra para mim ter você aqui conosco. Caso já seja inscrito, então interage, dando like, comentando e enviando esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis. Capítulo 23 do livro de Gênesis, começa o verso 1 dizendo assim: quando Sara estava com 127 anos, morreu em Kiriat Arba, hoje chamado de Hebron, na terra de Canaã. Abraão lamentou a morte de Sara e chorou por ela. Uau. É um capítulo que fala sobre esse contexto, essa transição, essa passagem de geração. Sara, a única mulher que a Bíblia registra o seu tempo exato de vida, 127 anos, claro, trazendo a importância que Sara tinha para a geração de Israel. Uma mulher preciosa que Deus usou para gerar uma promessa poderosa que era Isaac. Então aqui a gente também vê a negociação do campo, um capítulo recheado que fala de princípios, fala de valores, fala de ser justo. Embora centrado no evento de luto que é a morte de Sara, o capítulo revela também a abundância divina por meio da provisão de Deus para Abraão, também da confirmação da promessa da terra e da preservação da dignidade da família escolhida. Então o capítulo começa falando ali no comecinho até o verso 6 sobre a provisão dos recursos para honrar a Sara. A gente vê Sara morrer aos 127 anos e a gente vê Abraão em busca de um lugar para sepultá-la. Isso fala de um princípio tão precioso, da importância que as pessoas têm para nós, do amor, do zelo e da honra que nós damos às pessoas. E isso fala também após a vida, quando chega-se o tempo de partir. Então aqui Abraão, como príncipe de Deus que ele era, um homem de fé, um homem escolhido por Deus, ele vai em busca de um campo e ali ele entra em negociação com uma terra. E ele precisava de um lugar para enterrar a Sara, e a reação do povo no verso 6 é o destaque desse capítulo. Verso 6, a Bíblia diz assim: ouça-nos, o Senhor é um príncipe honrado em nosso meio, escolha o melhor dos nossos túmulos e nele sepulte a sua mulher. Nenhum de nós se recusará a dar ao Senhor local para a sepultura. Você vê que Abraão vai em busca de um campo, ele escolhe um campo ali, naquela terra, naquela região, e ele vai tentar entrar em negociação, comprar a terra. Isso era o mais justo. Porém, quando o povo vê Abraão, o povo movido por esse reconhecimento, pelo princípio da honra, o povo diz: não, escolha o campo e nós vamos dar a você, escolha o que você quer, o Senhor é um príncipe, o Senhor é um homem de Deus. E aqui a gente vê algo precioso, a gente vê a reação das pessoas em direção a Abraão. As pessoas reconheciam a bênção de Deus em Abraão. As pessoas reconheciam a bênção de Deus em Abraão. Não era sobre o Abraão em si, mas era sobre a bênção de Deus sobre a vida dele. Mesmo Abraão errando, mas a bênção de Deus estava sobre a vida daquele homem. Então, as pessoas reconheciam isso. Esse princípio é valioso demais. As pessoas precisam ver em nós, as pessoas precisam encontrar em nós a mão de Deus, a abundância de Deus, o favor de Deus. Mesmo que talvez a gente esteja passando por alguma dificuldade, alguma guerra, algum conflito, mas isso não ausenta a bênção de Deus sobre a sua vida. Deixe as pessoas verem que você é abençoado, que você é abençoado. Deixe a sua casa ver que a mão de Deus é ao seu favor, que Deus está com você em todos os momentos. Nós vamos aqui, precisamos ser essas pessoas, assim como Abraão foi, pessoas buscando honrar a Deus em tudo, e aí nós seremos honrados por Deus em todos os momentos. O que nós mais precisamos é buscar honrar a Deus. Foi o que Abraão fez mesmo em suas falhas. Abraão sempre buscava honrar a Deus.
A aquisição aqui da caverna de Macpela, como posse da terra prometida, ali no verso 7 ao 20, Abraão negocia com Efron, um heteu, para comprar a caverna, para enterrar a Sara. E aí a abundância divina se manifesta na provisão de recursos financeiros para Abraão, a adquirir aquilo que ele necessitava. Essa compra é um marco inicial do cumprimento da promessa de Deus, que Deus dará a Canaã, a descendência de Abraão, demonstrando a sua generosidade em começar a concretizar a aliança. Então, o povo queria dar a terra a Abraão, mas Abraão, movido por esse princípio de justiça, Abraão disse: não é justo vocês me darem, eu quero pagar por isso. Então nós precisamos ser como Abraão, ser essas pessoas buscando honrar a Deus em tudo, e aí nós seremos honrados por Deus em todos os momentos. E qual exemplo nós estamos dando sobre isso? É sempre tempo de a gente buscar a correção. Talvez hoje seja o dia de você buscar corrigir em alguma área da sua vida que está faltando você exercer justiça, está faltando você ser justo com as pessoas, você honrar as pessoas. Hoje o Senhor te convida a você talvez corrigir e você se posicionar assim. Deus ama quando nós amamos a Ele. Deus nos honra quando nós honramos a Ele. Abraão não aceita ter o campo de graça. Verso 9, a Bíblia vai dizer que me permita comprar sua caverna em Macpela, na fronteira do seu campo. Ele me venderá a terra pelo preço que você considerarem justo, e assim terei uma sepultura permanente para a minha família. Então, o preço que vocês considerarem justo, Abraão estava exercendo da justiça, um princípio precioso para um tempo como esse. E não importa se as pessoas são injustas com você, não importa se as pessoas usurpam de você, não importa se as pessoas usam de você. Não perca a bênção de Deus tentando retribuir às pessoas aquilo que elas fazem com você. Você precisa fazer a diferença. Nós precisamos ser como uma geração assim, que honra a Deus, honrando as pessoas, que é justo para com Deus, sendo justo para com as pessoas. Então Abraão tinha esse conceito de ser um homem justo com as pessoas. E nós não devemos nos aproveitar da bondade das pessoas. Aqui as pessoas queriam exercer da bondade, reconhecer Abraão como um homem de Deus, como um líder de Deus, e aí queriam dar as coisas, né? Não tem nada errado em a gente receber. Quando alguém quer te abençoar, receba. Quando alguém quer te honrar, receba a honra. Quando alguém quer te presentear, receba o presente. Mas uma coisa é a gente usurpar das pessoas, a gente se aproveitar da bondade das pessoas. Nós precisamos descer do princípio da justiça. Abraão podia se aproveitar da bondade, dizer: não, tudo bem, eu quero, o campo é meu. Mas Abraão sabia que isso era usurpar da bondade das pessoas. Ele disse: não, eu quero pagar o preço justo. Vamos buscar ser justos em nossos relacionamentos. Vamos buscar ser justos em nossos relacionamentos familiares, de irmandade da igreja, de discipulado. Em qual área você precisa corrigir hoje? Deus está te convocando. Você quer a abundância de Deus? Então comece honrando a Deus, honrando pessoas, sendo justo para com pessoas. Versos 17 e 18, a Bíblia diz: assim Abraão comprou o pedaço de terra pertencente a Efron em Macpela, perto de Mamre. A propriedade incluía o campo, a caverna e todas as árvores ao redor. Foi transferida a Abraão como sua propriedade permanente na presença dos anciões hititas à porta da cidade. Uau, então Abraão comprou. Ok? Abraão, ele tinha tudo para ter de graça, mas Abraão, movido pelo princípio da justiça, ele não quis usurpar das pessoas, então ele foi lá e pagou o preço justo. E aqui nessa leitura que nós fizemos, era costume os príncipes ficarem à porta. Você vê que o texto diz que na porta da cidade eles firmaram um acordo, né? Era costume daquele tempo, a porta da cidade, ficar os homens, os príncipes, né? Os homens influentes, para testemunharem dos acordos que eram feitos. A porta da cidade era um lugar de acordos, de alianças, de fechar negócios importantes. Então foi ali na porta da cidade que Abraão comprou aquela terra, firmou o acordo e tomou posse. Então a porta da cidade fala de decisões importantes, né? E talvez o Senhor está te levando a esse lugar, um lugar de decisões importantes, e essas decisões falarão sobre o seu futuro e o seu destino, mas que essas decisões sejam tomadas pela justiça de Deus na sua vida, pela
pela presença de Deus na sua vida, pela honra que você tem a Deus através de honrar as pessoas. Então nós precisamos deixar as pessoas perceberem a vida de Deus em nós. Nós precisamos deixar as pessoas perceberem nos mínimos detalhes, na forma que nós a tratamos, na forma que nós nos direcionamos para ela. Nós precisamos deixar que a nossa casa veja a presença de Deus em nós, a abundância de Deus em nós. Então esse capítulo 23 ele é poderoso, que deixa essas lições para mim, para você nesse dia. Revela sobretudo a abundância aqui divina por meio da provisão dos recursos para Abraão como para a terra, para que Abraão possa honrar a sua casa, dar um enterro de honra a Sara e fazer a aquisição daquela caverna como um marco inicial da posse na terra prometida. Ali Deus estava demonstrando a terra prometida seria uma realidade. Abraão estava comprando aquela terra. Então, mesmo em momentos de luto, mesmo em momentos de perda, mesmo em momentos difíceis, a generosidade de Deus brilha ao capacitar Abraão para agir com integridade, assegurar um lugar permanente da terra prometida e manter a esperança da aliança. Assim é Deus fazendo na sua vida também, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de luto, mesmo em tempo de perda, a bondade, a abundância e a generosidade de Deus estarão sempre presentes na sua vida. Que você possa, assim como Abraão, exercer a justiça, exercer a verdade e, sobretudo, a honra para com Deus e para com as pessoas. Que o Senhor te abençoe grandemente. Esse episódio foi poderoso. Espero que Deus tenha falado com você. Tá bom? Que Deus te abençoe e espero por você nos próximos episódios. Até lá.